Você já parou para pensar no que está dominando sua mente? A sua vida de hoje é a soma dos seus pensamentos de ontem. E, se você continuar pensando do mesmo jeito, vai continuar vivendo do mesmo jeito. Napoleon Hill disse: você se torna aquilo que pensa o dia inteiro. E essa frase é a chave para o seu sucesso ou fracasso. Não existe sorte, não existe mágica. Tudo começa dentro de você. Se você quer mudar sua vida, é hora de entender o poder que seu pensamento tem. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora pode mudar o rumo da sua história. Você se sente perdido, como se as coisas nunca acontecessem da maneira que você espera. Ou pior, você sente que está sempre dando os mesmos passos, sem sair do lugar. Bem, a primeira coisa que você precisa entender é que o maior obstáculo entre você e o sucesso não é o que está ao seu redor, mas sim o que está dentro da sua cabeça. Napoleon Hill, um dos maiores pensadores sobre sucesso, disse algo simples, mas poderoso: você se torna aquilo que pensa o dia inteiro. Essa frase pode parecer simples, mas ela carrega um poder gigantesco. Ela está dizendo que sua realidade atual não é mais do que o reflexo dos seus pensamentos repetidos. Se você está preso, sem resultados, talvez seja porque a sua mente está estagnada em padrões negativos, em pensamentos limitantes que estão sabotando seus sonhos. Vamos começar entendendo algo fundamental. A mente humana é incrivelmente poderosa, mas ela também é vulnerável. O que você pensa sobre si mesmo e sobre a vida determina suas ações e, consequentemente, os resultados que você alcança. Se você se vê como alguém limitado, sem poder de decisão, preso em uma vida medíocre, adivinha o que vai acontecer? Sua realidade vai corresponder exatamente ao que você acredita. Agora, pare por um momento e pense: qual é a narrativa que você tem sobre si mesmo? Você pode até não perceber, mas todos os dias você está criando essa narrativa, seja de forma consciente ou não. A mente não entende o não. Quando você diz: eu não posso, eu não sou bom o suficiente, sua mente vai entender isso como uma verdade absoluta. E o pior, ela vai buscar formas de confirmar essa crença. Isso é o que muitos chamam de viés de confirmação. Sua mente busca provar o que você acredita, até que aquilo se torne parte de quem você é. Mas aqui está a boa notícia. Se você mudar seus pensamentos, você muda tudo. Isso não significa que vai ser fácil. Não significa que você vai pensar positivamente uma vez e, de repente, a vida vai se transformar. Mudanças reais exigem trabalho. A chave está em começar a trabalhar na sua mente todos os dias. E antes que você pense que isso é filosofia barata, vou te dar exemplos reais de como isso funciona. Pense nos grandes homens de sucesso. Não estou falando de celebridades, mas de homens de verdade que saíram do zero, que lutaram contra as probabilidades e chegaram ao topo. O que você acha que eles tinham em comum? Não era sorte, não era um talento inato, e muito menos uma fórmula mágica. O que eles tinham em comum era uma mente obcecada pela vitória. Eles acreditavam de forma imutável que a vitória era algo que já estava em suas mãos, esperando para ser alcançada. Um exemplo perfeito disso é o Steve Jobs, que, apesar de ter sido demitido da própria empresa, manteve a mentalidade de que ele estava destinado a criar algo monumental. Ele pensava nisso todos os dias, até que conseguiu. E o que ele fez foi usar essa mentalidade para moldar a realidade ao seu redor. Não foi fácil, mas foi a mentalidade que o trouxe até lá. Agora, eu preciso ser muito claro aqui. Não é sobre pensar positivo sem ação. Você pode pensar que vai ser o melhor jogador de futebol, mas se não treinar, se não colocar o trabalho diário, esse pensamento não vai mudar nada. O pensamento é o primeiro passo, o ponto de partida. Quando você se concentra no que quer alcançar e realmente acredita nisso, sua mente começa a buscar formas de tornar isso possível. Ela começa a moldar seu comportamento, seus hábitos e, finalmente, suas ações. Aqui está o ponto crucial. Seus pensamentos não são apenas pensamentos. Eles são seeds, sementes,
plantadas na sua mente, e cada pensamento é uma oportunidade para criar algo grande, ou destruir algo que poderia ser grande. Agora, se você ainda está pensando que isso tudo parece simples demais para ser verdade, deixa eu te contar um segredo. As grandes vitórias acontecem em pequenos detalhes. São as pequenas escolhas mentais que você faz todos os dias que vão determinar se você será um vencedor ou não. O que você escolhe pensar no momento em que acorda? O que ocupa sua mente quando você enfrenta um desafio? Essa mentalidade vai criar um caminho. Se você se concentrar nos obstáculos e no que não pode controlar, sua mente vai agir com medo e hesitação. Mas, se você se concentrar no que pode fazer, nos recursos que tem e em como superar esses desafios, você começa a construir um caminho de sucesso. Se você quer ser um vencedor, pense como um vencedor. Parece simples, mas esse é o erro da maioria das pessoas. Elas pensam que a vitória vem da ação sem preparação mental. Não vem. A ação sem uma mentalidade forte é como um corpo sem os ossos para sustentá-lo. Não tem base, não tem direção. Por isso, tudo começa com o que você coloca na sua cabeça. Agora, me diga uma coisa. Quando você acorda amanhã, qual será o primeiro pensamento que você vai ter? Você vai pensar em todas as limitações ou vai decidir que hoje é o dia em que você começa a fazer acontecer? Essa decisão é sua, e é isso que vai definir sua jornada. Agora que você entendeu a importância de moldar sua mente para o sucesso, vamos explorar como sua mente funciona como uma máquina de realidade e como você pode usá-la a seu favor. Você já percebeu como sua mente funciona quase como uma máquina? Não uma máquina qualquer, mas uma máquina de criar realidades. O problema é que, muitas vezes, essa máquina está trabalhando contra você, porque ela foi programada ao longo do tempo, com pensamentos negativos, crenças limitantes e padrões que não te ajudam a avançar. Quando Napoleon Hill diz que você se torna aquilo que pensa o dia inteiro, ele não está falando apenas de um conceito abstrato. Ele está falando sobre um processo mental real que ocorre a todo momento. A mente humana não sabe distinguir entre o que é real e o que é imaginado, e é justamente isso que faz dela uma máquina tão poderosa. O que você alimenta nela, ela começa a tratar como realidade. Vamos entender isso de uma maneira simples. Toda vez que você pensa em algo repetidamente, sua mente começa a programar aquilo em seu sistema. Se você pensa que nunca vai conseguir conquistar seus objetivos, sua mente vai te sabotar e vai começar a buscar evidências de que realmente você não pode alcançar nada. Ela vai te manter preso nesse ciclo, acreditando que você está sendo realista, quando na verdade você está apenas sendo programado para o fracasso. Mas e se você fizer o contrário? E se você começar a pensar de forma constante que pode alcançar o que quer, que o sucesso é possível para você, que você tem as habilidades necessárias, que você merece o que deseja, sua mente vai agir da mesma maneira. Vai começar a buscar maneiras de te levar até esse objetivo. Ela vai procurar oportunidades, ela vai criar soluções, ela vai começar a te empurrar na direção certa. Isso é poder da mente. Esse processo mental é o que chamamos de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a habilidade do cérebro de se reorganizar, criar novas conexões e mudar suas estruturas de acordo com os pensamentos e experiências. Quando você começa a repetir um pensamento ou comportamento, ele se torna mais forte na sua mente. E é exatamente por isso que suas crenças moldam a sua realidade. Se você acreditar que é capaz, o seu cérebro vai trabalhar para tornar isso uma verdade. Ele vai buscar formas de conectar as peças, encontrar soluções e fazer com que você realmente alcance o sucesso. Agora, pense por um momento em como você se sente em relação ao seu futuro. Se sua mente está focada no medo de falhar, nas dificuldades e nas limitações, ela vai te bloquear antes mesmo de você tentar. Mas se você começa a imaginar o sucesso, a construção da sua jornada, a conquista das suas metas, a sua mente se ajusta para criar um caminho em direção a isso. Um exemplo prático disso é o famoso viés de confirmação.
Esse viés funciona assim. A sua mente vai buscar evidências para confirmar o que você já acredita. Então, se você acredita que não vai ser bem-sucedido, sua mente vai procurar razões para provar que você está certo. Vai ver as dificuldades como barreiras impossíveis de superar. Vai focar nos erros e nas falhas e vai reforçar essa narrativa de fracasso. Mas se você acredita que está destinado a crescer e alcançar seu potencial máximo, sua mente vai procurar os sinais de progresso, as oportunidades que surgem, até as pequenas vitórias que comprovam que você está no caminho certo. O segredo está em controlar o que você escolhe acreditar. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas não controlam o que alimentam em suas mentes. Elas deixam que pensamentos negativos e distrações determinem suas atitudes. E quando você deixa a sua mente ser controlada por esses pensamentos, você começa a se sentir preso em um ciclo, onde nada parece dar certo, onde o futuro parece incerto e onde as oportunidades parecem sempre escapar. Mas o que você precisa entender é que você tem o controle total sobre o que entra na sua mente. Você tem o poder de programá-la da maneira que quiser. E para alcançar o sucesso, é preciso assumir a responsabilidade de controlar seus pensamentos. Agora, uma coisa que você precisa entender de uma vez por todas. A mente humana não entende o não. Quando você diz, eu não sou bom o suficiente, ou eu não posso fazer isso, a sua mente não entende que isso é uma limitação. Ela apenas registra esses pensamentos como uma verdade absoluta e começa a moldar suas ações, comportamentos e escolhas em torno dessa crença. Por outro lado, se você começar a pensar, mesmo nos momentos difíceis, eu sou capaz de fazer isso, eu vou encontrar uma solução, eu vou fazer acontecer. A sua mente vai responder a isso da mesma forma. Ela vai buscar formas de fazer essa crença se tornar realidade. Aqui, o processo é simples, mas poderoso. Cada pensamento é uma decisão que você está tomando para programar a sua mente. Cada pensamento que você permite que entre na sua mente é como uma pequena pedra que você coloca no seu caminho. E no final, essas pedras vão formar o seu caminho, sua trajetória, sua vida. A grande chave para você transformar sua realidade está em mudar os seus pensamentos e começar a alimentar a sua mente com o que você quer alcançar. Não deixe que os pensamentos limitantes, os medos e as inseguranças ditem sua vida. Controle o que entra na sua mente, controle o que você repete todos os dias e você vai ver como sua realidade começa a mudar. Então, se você está com medo de mudar, de tentar algo novo, ou acha que não tem o que é necessário para alcançar o sucesso, lembre-se disso. Você é o que pensa. E se mudar o que você pensa, você pode mudar sua vida completamente. Agora que você entendeu como sua mente funciona como uma máquina de criar realidades, vamos falar sobre um ponto crucial. Você já está se tornando alguém todos os dias. E o que você pensa sobre si mesmo agora está determinando quem você será amanhã. Olhe para a sua vida agora. Onde você está, o que você faz, como você se comporta, nada disso é por acaso. Você já está se tornando alguém todo santo dia. A pergunta é, você está se tornando a versão forte, focada e disciplinada de si mesmo ou está se transformando num reflexo das distrações, dos medos e da procrastinação? Essa transformação não acontece do nada. Ela é o resultado do que você pensa, sente e faz repetidamente. Seu eu do futuro está sendo moldado agora em cada decisão, em cada hábito, em cada pensamento que você permite permanecer na sua mente. O problema é que muitos caras acham que um dia vão acordar diferentes, que em algum momento vão sentir a motivação e aí sim vão mudar de vida. Só que isso é uma ilusão. A verdade é que você não muda em um dia. Você muda nas pequenas decisões diárias. É no dia em que você está cansado, mas treina mesmo assim. É no momento em que o medo aparece, mas você encara. É na hora em que a preguiça chama, mas você diz não. Cada uma dessas decisões constrói quem você está se tornando. E aqui vai um fato incômodo. Se você continuar fazendo o que está fazendo agora,
Pensando como pensa, agindo como age, você já sabe quem vai ser daqui a um ano. E aí vem a pergunta que poucos têm coragem de responder com honestidade. Você gosta do que vê no espelho hoje? Porque se não gosta e continua no mesmo ritmo, o reflexo só vai piorar. Agora, se você decide, de verdade, pensar diferente, agir diferente, aí sim você muda o jogo. Lembra que no capítulo anterior falamos da mente como uma máquina de realidade? Pois é, essa máquina já está rodando o tempo todo. Não tem como desligar. E se você não está no controle da programação, alguém ou algo está. Seus pais, seus amigos, a internet, a música que você escuta, o vídeo que você assiste, o que você repete na sua cabeça antes de dormir. Tudo isso está alimentando quem você está se tornando. Então, se você vive consumindo conteúdo que te deixa inseguro, se está cercado de pessoas que não querem crescer, se passa o dia com um pensamento de derrota, adivinha? Você está se transformando exatamente nisso. Não adianta esperar se sentir pronto. Você nunca vai se sentir 100% pronto. Mas você pode decidir que, a partir de agora, cada passo que der vai ser em direção à sua evolução. Mesmo que, pequeno, mesmo com medo, mesmo com dúvida. E não se engane, você não precisa se tornar perfeito. O que precisa é estar em progresso constante. Sabe por quê? Porque o progresso é o que constrói respeito próprio, é o que constrói confiança, é o que separa os meninos dos homens. Você acha que os caras que chegaram no topo estavam sempre confiantes, motivados, com tudo sob controle? Claro que não, mas eles decidiram que não iam ser escravos dos próprios pensamentos fracos. Eles tomaram o controle e começaram a viver como se já fossem aquilo que queriam se tornar. Essa é uma chave que poucos entendem. Você não espera virar um homem, disciplinado para agir com disciplina. Você age com disciplina até se tornar esse homem. Se você quer ser um cara que ganha respeito, que conquista, que é referência, comece hoje a viver como esse cara, mesmo que pareça forçado no início, mesmo que ninguém perceba ainda. É o que você faz em silêncio no escuro, longe dos olhos dos outros, que constrói a sua verdadeira identidade. E aqui entra um ponto vital. Se você não define quem quer se tornar, o mundo vai fazer isso por você. Vai te empurrar para uma versão fraca, reativa, insegura. E o pior, você nem vai perceber até já estar afundado nela. Por isso, a partir de agora, você precisa fazer uma escolha ativa. Quem é o homem que você quer ser? Descreve ele. Vê como ele pensa, como se comporta, como fala com os outros, como age sob pressão. E então comece hoje a agir como se já fosse ele. Isso não é fingir, isso é condicionar sua mente e seu corpo a obedecerem à visão que você tem de si mesmo. Você vai perceber algo poderoso acontecendo. Quando você começa a se mover como um homem de valor, o mundo começa a te tratar como um. E o contrário também é verdade. Se você se comporta como alguém fraco, que vive se escondendo atrás de desculpas, o mundo vai te tratar como tal. Portanto, entenda isso agora. Você já está se tornando alguém. A questão é, esse alguém é a sua melhor versão ou a sua versão mais fraca? Você escolhe. A cada pensamento, a cada hábito, a cada passo. Mas não adianta apenas pensar e agir diferente. Você precisa entender por que é tão difícil sustentar essa mudança. Você já se perguntou por que, mesmo sabendo o que precisa fazer, você simplesmente não faz? Por que começa motivado, cheio de vontade, e depois simplesmente trava, procrastina, se sabota? Isso não é azar, nem preguiça. É um sistema operando dentro da sua mente, os sabotadores mentais. Eles são como vírus silenciosos que destroem o seu progresso por dentro. São padrões de pensamento que você repete há tanto tempo que nem percebe mais que estão aí. E o pior, eles parecem vozes racionais, parecem verdades absolutas, mas são mentiras disfarçadas de lógica. São frases como: agora não é o momento certo. Eu não sou bom o suficiente ainda. Isso não vai dar certo. Esses pensamentos não vêm do nada. Eles foram construídos ao longo dos anos por experiências negativas, por críticas que você aceitou como verdade, por fracassos que você interpretou como identidade. Mas aqui,
vai uma verdade que pode mudar sua vida. Pensamento não é fato. Só porque você pensou algo não significa que aquilo é real. E se você quer romper com essa prisão invisível, precisa começar a questionar o que sua mente repete. O primeiro sabotador que domina a maioria dos homens é o perfeccionismo. É aquela ideia de que você só pode começar quando estiver 100% preparado. E isso te trava, porque você nunca vai se sentir totalmente pronto. Nunca vai ter certeza absoluta. O perfeccionismo é o sabotador disfarçado de excelência. Mas, na real, é medo de errar, maquiado de exigência. E enquanto você espera o momento perfeito, outros caras estão agindo com o que têm e vencendo. O segundo sabotador é o medo do julgamento. A voz que diz, e se rirem de você? E se der errado na frente de todo mundo? Esse medo paralisa. Mas a real é que todo mundo está ocupado demais com os próprios problemas para se importar tanto com você. E mesmo que alguém critique e pense, essa pessoa vive a vida que você quer viver? Se a resposta for não, então a opinião dela não deveria ter peso nenhum. O terceiro sabotador é o hábito da comparação. Você olha o sucesso dos outros e começa a se sentir atrasado, incapaz, pequeno. Mas você não vê o processo deles, só vê o palco, nunca os bastidores. E aí começa a duvidar de si mesmo por estar comparando o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de alguém. A única comparação que você deveria fazer é entre quem você era ontem e quem está se tornando hoje. É a sua jornada, e ela é única. Outro sabotador mortal é o pensamento imediatista. Você quer resultado rápido, quer mudar de vida em uma semana, quer corpo em um mês, quer dinheiro em 3 dias. E quando não vê resultado imediato, desiste. Mas a evolução real não acontece na velocidade que você quer. Ela acontece na velocidade da constância. Quem cresce de verdade entende que a recompensa vem com tempo, com disciplina, com resiliência. Não é sexy, não é rápido, mas é o que funciona. Existe ainda o sabotador da narrativa negativa. É quando você vive contando a si mesmo histórias que te colocam como vítima. Minha vida é mais difícil. Eu não tive as mesmas oportunidades. Eu não consigo porque ninguém me ajuda. Isso pode até parecer verdade, mas só te prende. Porque enquanto você contar essa história, vai viver preso nela. A única forma de sair disso é mudar a narrativa, contar uma história diferente, a de alguém que, mesmo com tudo contra, decidiu agir, decidiu crescer, decidiu não aceitar mais desculpas e, por fim, talvez o mais traiçoeiro de todos, o auto-engano. É quando você começa a justificar a própria estagnação com desculpas que parecem inteligentes. Estou estudando mais antes de agir. Estou esperando a ideia certa. Estou me preparando melhor. Tudo isso é só uma forma bonita de adiar a ação. Porque a verdade é simples. Você sabe o que precisa fazer. O que falta é coragem para começar. Esses sabotadores não vão embora sozinhos. Eles vivem da sua inércia, do seu silêncio, do seu comodismo. Mas no momento em que você começa a enfrentá-los, um a um, eles perdem a força. Quando você se recusa a escutar a voz do perfeccionismo e age mesmo assim. Quando você sente medo e vai com medo mesmo. Quando você para de comparar e foca na própria evolução. Quando você entende que nada vai acontecer rápido, mas vai acontecer se você continuar. Quando você escolhe contar uma nova história. Nesse momento, você começa a vencer por dentro. E é aí que a verdadeira transformação começa. Quando você entende que os sabotadores existem, mas que eles não mandam em você. Quem manda na sua mente é você, desde que tenha coragem de assumir esse controle. Muita gente acha que pensar é só um exercício mental inofensivo, que é algo passivo, sem consequência real. Mas não é. Pensar é o primeiro passo de toda ação. É o ensaio invisível do que você vai fazer, do que vai aceitar, do que vai se tornar. Cada pensamento que você alimenta está moldando seu comportamento. Está construindo tijolo por tijolo a sua realidade. E a parte mais brutal disso tudo, você se torna aquilo que pensa com frequência. Se os seus pensamentos são de fracasso,
Dúvida, medo, procrastinação, seu corpo, suas decisões e seu ambiente vão refletir exatamente isso. Você vai andar curvado, falar com insegurança, tomar decisões pequenas, agir com hesitação. Não porque você é assim, mas porque você pensou assim tantas vezes que sua mente assumiu essa identidade. Por outro lado, quando você treina sua mente para pensar em disciplina, superação, coragem, resultado, você começa a agir como alguém que vive isso. Sua postura muda, sua voz muda, sua presença muda. O mundo começa a responder diferente porque você está se movimentando como alguém que sabe aonde vai. E não é mágica, é neurociência. É mentalidade operando como motor. Pensamento é mais do que ideia. É comando. E o seu corpo obedece o que sua mente comanda. Se você pensa não consigo, seu corpo se retrai. Se pensa eu dou conta, seu corpo responde com força. Isso é real, é físico, é prático. E você pode usar isso ao seu favor, ou contra você. E tem mais. Os pensamentos não ficam só na sua mente. Eles se manifestam no seu ambiente. Olha à sua volta, o lugar onde você vive, os resultados que você tem, o círculo de pessoas que te cercam. Tudo isso é reflexo daquilo que você permitiu ocupar sua cabeça por tempo demais. E quando você começa a mudar sua forma de pensar, o mundo à sua volta começa a se mover também. Mas isso exige atenção, porque o mundo está o tempo todo tentando programar a sua mente com lixo. Redes sociais, notícias, conversas negativas, entretenimento vazio. Se você não filtra o que entra na sua mente, acaba sendo controlado sem perceber. Por isso, pensar não pode ser um ato inconsciente. Precisa ser um treino, um direcionamento diário. Você tem que assumir o controle da sua atenção. Tem que escolher o que alimentar e o que cortar pela raiz. Você é bombardeado todos os dias com pensamentos que dizem para você desistir, esperar, adiar, se contentar. Esses pensamentos vêm disfarçados de lógica, mas são veneno. E se você não reage, você se torna exatamente o que eles dizem que você é. Fraco, lento, medíocre. Então aqui vai uma chave que poucos aplicam. Comece a pensar como o homem que você quer se tornar. Todo dia. Ao acordar, ao andar pela rua, ao tomar decisões. Pensa como ele pensaria. Age como ele agiria. Decide como ele decidiria. Não espera o ambiente mudar para mudar sua mente. Muda sua mente para mudar o ambiente. Isso é ação mental. Isso é estratégia. Isso é domínio. Se seus pensamentos são pequenos, sua vida será pequena. Se seus pensamentos são fortes, sua vida começa a crescer. Porque pensamento é o início de tudo. É o alicerce do comportamento. É a raiz da identidade. Por isso, você não pode mais pensar de qualquer jeito. Todo pensamento é uma construção em andamento. E o que você está construindo dentro da sua cabeça vai se transformar cedo ou tarde na sua realidade externa. Então, levanta a cabeça. Para de tratar sua mente como depósito de lixo e começa a usar ela como campo de batalha, porque é ali que a vitória começa e é ali que os fracos perdem, sem nem sair do lugar. Agora que você entendeu o poder real do pensamento, vem a parte mais importante: como mudar. Porque não adianta só saber que seu pensamento molda sua realidade. Saber sem agir é igual a não saber nada. A pergunta certa agora é: o que você vai fazer com essa consciência? Primeiro passo: vigiar seus pensamentos com agressividade. Isso mesmo. A partir de hoje, você precisa se tornar o fiscal implacável da sua mente. Pensamento negativo surgiu? Questiona, rebate, interrompe. Você não pode mais deixar que qualquer pensamento ande livre dentro da sua cabeça. Você precisa se perguntar: isso que estou pensando me aproxima ou me afasta da vida que quero viver? Se afasta, joga fora, sem dó, sem apego. Segundo passo: substituir. Não basta cortar o pensamento ruim. Você precisa colocar outro no lugar. Pensamento é como músculo. Se você não exercita, atrofia. Então, todo pensamento de derrota precisa ser substituído por um pensamento de domínio. Você pensou, eu sou fraco?
Troca por eu estou em processo de me tornar inabalável. Pensou, não consigo? Corrige na hora. Ainda não. Consigo, mas estou ficando mais forte a cada dia. Isso não é autoajuda barata. Isso é reprogramação mental. É guerra psicológica contra o padrão que te mantém medíocre. Terceiro passo: alimentar-se de conteúdo que eleva sua mentalidade. Todo dia, sem exceção. Pare de assistir coisas que não te agregam. Pare de seguir gente que vive uma vida que você não quer. Troque o lixo por conteúdo que te puxe para cima. Livros, vídeos, áudios, trechos, frases, o que for. Mas tem que ser alimento de verdade. Tem que bater na sua mente como treino pesado. Mentalidade é dieta. Ou você se alimenta bem, ou se envenena. Quarto passo: agir mesmo sem sentir. Esperar estar motivado para mudar o pensamento é perda de tempo. Ação vem antes da emoção. Quando você age diferente, sua mente começa a entender que o velho padrão não serve mais. Cada atitude fora da sua zona de conforto é um ataque direto contra a mediocridade. Você não vence ela na teoria. Você vence com atitude, com decisão, com persistência e, por fim, o mais importante, assumir a identidade do homem que você quer ser. Para de dizer que vai tentar. Para de se ver como um projeto em andamento. Você precisa decidir agora. Eu sou o tipo de homem que pensa como um vencedor, que age com coragem, que não aceita menos do que excelência. Essa identidade precisa ser o centro da sua vida. Você não visita essa mentalidade de vez em quando. Você vive nela. Você se transforma nela. E aqui está a verdade nua e crua. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai chegar com uma fórmula mágica. É você contra você. E isso é bom, porque quando você entende que o jogo é interno, você para de depender do externo. Você vira o próprio combustível. Você vira o próprio comando. Você quer vencer? Quer se destacar? Quer viver uma vida que a maioria nunca vai viver? Então precisa pensar como poucos pensam, agir como poucos agem, ser o cara que levanta quando todo mundo senta, que avança quando todo mundo hesita, que pensa grande quando o resto pensa pequeno. Isso não é romantismo, isso é urgência, porque o tempo está passando. E cada dia que você permite pensamentos fracos dominarem sua cabeça, você está se afastando do seu potencial. Chega. Hoje é o corte. Hoje você se torna o inimigo da mediocridade. A partir de agora, você escolhe seus pensamentos com propósito. Age com direção. Vive com intensidade. E a mensagem final é simples. Ou você programa sua mente, ou o mundo vai programar por você. E o mundo não quer ver você vencer. O mundo quer ver você distraído, fraco, conformado. Você vai deixar ou vai se tornar o arquiteto da sua mente e o construtor da sua própria grandeza? A escolha é sua. Mas lembre, você se torna aquilo que pensa o dia inteiro. Então pensa como um rei. Pensa como um guerreiro. Pensa como um vencedor. E então, age como tal. Porque o que você pensa é o que você se torna.